da tribuna. Pessoal, é um projeto bom, gente. Bom dia, colegas vereadores, senhor presidente. A voz da sabedoria aqui do nosso secretário, líder de bancada. Sino da sabedoria. Não, sua voz mesmo. O projeto é bom, acho que a gente tem que se concentrar no projeto, né? Eu fiz as anotações aqui, eu quero saudar o Tenente Coronel Souza, que está ali também, o Tenente Bassan, o Tenente Armando, o Tenente Antunes, o Tenente Diego Monteiro, o Tenente Armando, coordenador aqui municipal, e os demais da coordenadoria aí da nossa região da Serra. E dizer, gente, que primeiro explicar, né, para quem está em casa, para quem é leigo, quem está em casa obrigatoriamente é leigo. Quem está aqui tem assessoria quando é leigo, então consulta assessoria. Por que tem projetos que andam mais rápido que outros aqui dentro dessa casa? Quando vem o nome Poder Executivo, demanda edital. Tem edital aberto para isso, não tem nobres coordenadores regionais. Tem edital, tem prazo. Então não é o sabor do Adiló Domênico e do Eduardo Leite. Tem coisa que é prazo. Então, para cumprir prazo, tem que ter prioridade. Por isso que a gente convoca uma sessão extraordinária, para que possa se apreciar com maior celeridade. Por isso que o projeto veio em primeira, segunda discussão e votação. Tem projetos que vêm em primeira discussão, aí passa uma, duas sessões, vem a segunda discussão e a votação. Nesse caso, faz uma extraordinária. Então, é muito simples, é porque tem prazo, não é porque se prioriza algumas coisas frente a outros, porque a oposição não quer que o projeto da oposição ande. A pessoa que mais aprovou projetos nessa casa neste ano, presidente, é a oposição. É da oposição. Então eu não entendo. Cobram que o governo priorize algumas ações. Quando o governo prioriza algumas ações e entrou numa luta ferrenha com o Bento Gonçalves para conseguir esse terreno, aí reclamam que o governo está correndo atrás para cumprir os prazos. É complicado agradar gregos e troianos. Mas eu vou voltar. Bento Gonçalves ofereceu o campo do esportivo. Imagine um campo de futebol. Não temos dúvida que é plano. Correto, colega João Wes, que está acostumado a lidar com área pública lá na autarquia do Samay. Caxias conseguiu ganhar de Bento Gonçalves, Coronel Souza. Conseguiu ganhar de Bento. E ofereceu um terreno que agradou a Defesa Civil do Estado. Nós conseguimos tirar de Bento esta sede regional e trazer para Caxias do Sul, ali nas proximidades da Triqueza, atrás da Havan. Que talvez tem gente que não conheça lá onde fica, colega Lucas, lá na sua região, lá na Cidade Nova. Lá vai ser a sede regional da Defesa Civil. Porque o que se entendeu? Que Caxias do Sul, peço a garantia da palavra, presidente, que Caxias do Sul é um ponto estratégico para a nossa região, dos 49 municípios da Serra. Que Caxias do Sul, como disse o colega D'Ambros, é a capital dos deslizamentos que nós estamos sendo. Só quem colocou a bota no pé ou atolou até a metade da canela, ou até a altura do joelho de barro lá em Galópolis, sabe o que a gente está dizendo. Só quem subiu lá o Morro da Cruz, colega Bortola, sabe do que nós estamos dizendo. Vocês subiram lá. Aqui, ó, tem gente que está concordando porque subiu lá. Sabe do que eu estou dizendo? Eu tive lá. Em Vila Cristina, onde as famílias ainda seguem aguardando e nós seguimos cobrando. A Defesa Civil é cobrada por esta casa constantemente. Nós tivemos os casos de outros alagamentos na cidade, como é o caso do São José, que vão ser resolvidos agora. Boa parte deles com o Canaliza Caxias. Projeto de lei que foi votado por esta casa, repasse de mais de 101 milhões de reais do Samay para a Prefeitura, para que a Prefeitura possa tocar essas obras em 35 bairros da cidade, mais de 80 ruas. Então, é preparar a cidade para o futuro, e preparar para o futuro passa por nós nos dedicarmos a ter uma sede adequada e própria para a Defesa Civil. E que, inclusive, vai ter L ponto, correto? Vai ter um L ponto, justamente pensando na manutenção, no deslocamento, na logística, de nós estarmos a quase 800 metros acima do nível do mar, e nós temos uma posição de comando. Quem serviu 1 ano no Exército sabe do que eu estou falando. Posição de comando, quanto mais alto você está, mais fácil de você comandar as situações, você consegue enxergar o todo. É muito simples. Enquanto Porto Alegre estava com o aeroporto internacional fechado, com bagageiro de avião até o talo de água, Caxias do Sul estava operando com esse aeroporto desprezado. E em um dia, secretário Fiuza, recebendo 97 pousos e decolagens em um dia. Em 24 horas daria uma média de 4 a cada hora. A cada 15 minutos tinha um avião pousando e decolando de Caxias do Sul. Aí, nessas horas, Caxias do Sul foi lembrada. Lembraram dos gringos, dos colonos aqui de Caxias do Sul. Então, eu acho, como diz o colega D'Ambros, essa deveria ser uma pauta única, né, colega D'Ambros? De nós estarmos aplaudindo. Eu tenho minhas discordâncias com o governo Eduardo Leite, não votei nele para estar lá, discordo profundamente de vários temas. Agora, a gente tem que reconhecer. Assim como ontem eu reconheci
O governo federal fazendo a Praça Céu lá no São Vítor e o município colocando contrapartida de quase 400 mil reais e oferecendo o terreno. Política é isso. Nós não fazemos a política com quem a gente gosta somente ou tem simpatia. A gente tem que serrar ombros com pessoas que são discordantes da gente. Aqui nessa casa, até para votar rua, tem que ter maioria simples. Que dirá para conseguir aprovar a transferência de um imóvel. Então, parabéns ao governo do Estado, ao governo do município por ceder essa área e pela força política de Caxias que, mais uma vez, com todo o respeito a Bento e ao prefeito Diogo Siqueira, conseguimos vencer dos Bentos Gonçalvenses e trouxemos para cá essa sede. Obrigado, presidente. Próximo inscrito,